Olá, sejam bem-vindos à nossa terceira e última unidade, que trata especificamente agora da habitação rural. Isso é importante porque a grande urbanização ocorrida no Brasil fez com que, de certa forma, fosse ofuscado o fato de que a população rural é, em valores absolutos, ainda muito elevada, e também entre ela há um déficit habitacional muito significativo. Embora a população rural brasileira seja, segundo o censo do IBGE de 2010, o equivalente a mais ou menos 16% da população brasileira, ela alcança nada menos do que 29,8 milhões de habitantes, o que a torna, no mínimo, 2,5 vezes maior do que a população de países como a Suécia, Portugal, Grécia, Bélgica ou a Bolívia. Apesar da importância do problema, ele nem sempre foi devidamente tratado. Talvez o mais antigo registro sobre políticas públicas para a habitação rural seja a inclusão da habitação rural como uma das linhas de atuação previstas para a fundação da Casa Popular após o Decreto-Lei 9.777 de 1946. Posteriormente, foram implementados outros programas para a habitação rural, mas que também não atingiram uma grande abrangência no país. O programa de maior amplitude já experimentado é recente. É o Programa Nacional de Habitação Rural, inserido no programa Minha Casa Minha Vida, criado em 2009. O programa Minha Casa Minha Vida foi concebido principalmente como uma medida para enfrentar o impacto no Brasil da crise econômica mundial iniciada em 2008, a partir da crise hipotecária e financeira nos Estados Unidos. Esse programa visava a geração de empregos associado à tentativa de reduzir os sérios problemas históricos de moradia do país. Já o Programa Nacional da Habitação Rural foi criado por reivindicação de movimentos pela reforma agrária e pela agricultura familiar, que conseguiram incluir uma modalidade no programa Minha Casa Minha Vida voltado à moradia rural. Em seu desenho, portanto, é fundamental a participação de entidades que atuam no campo. Os beneficiários do programa são os agricultores familiares, definidos assim de acordo com a Lei 11.326, de julho de 2006. Lei que, por sua vez, é regulamentada pelo Decreto 9.064, de maio de 2017. São também atendidos os trabalhadores rurais que exerçam atividade agropecuária sazonal ou continuada, os assentados do Programa Nacional de Reforma Agrária e os beneficiários do Programa Nacional de Crédito Fundiário. Mas o programa não atende moradores da área rural que exercem outras atividades produtivas, como é o caso, por exemplo, de agentes de saúde, professores, empregados do comércio na área urbana, mesmo que a renda deles se enquadre nos limites estabelecidos. O enquadramento do agricultor familiar é realizado por meio da Declaração de Aptidão ao PRONAF, a chamada DAP. Já do assentado da reforma agrária, não se exige a DAP, e sim a inclusão na chamada Relação de Beneficiários, um documento que é disponibilizado pelas superintendências do INCRA em cada estado. Esse documento informa a condição regular do beneficiário no projeto de assentamento, servindo inclusive como um comprovante do atendimento do nível de renda exigido. Exceto os assentados do Programa Nacional de Reforma Agrária, os demais agricultores precisam apresentar os documentos sobre a propriedade ou a posse da terra. Desde dezembro de 2012, o programa atende, além dos proprietários, também os posseiros de terras públicas, os ocupantes de terras particulares com pendência de partilha e os posseiros de terras particulares sem direito sucessório, uma vez que sejam atendidos os requisitos de comprovação da posse por prazo de, pelo menos, 5 anos e sem contestação. O programa pode ser operado pelas entidades públicas, como prefeituras, companhias de habitação e também por governos estaduais. Pode também ser implementado por entidades de natureza privada, sem fins lucrativos, como é o caso de associações de agricultores e sindicatos rurais. As entidades de natureza privada precisam ser habilitadas para se tornarem entidades organizadoras no âmbito do programa. Esse processo consiste em uma avaliação da regularidade institucional da entidade e na verificação da sua qualificação técnica, o que determina a abrangência da sua atuação e o nível de habilitação, ao qual vai corresponder o número máximo de unidades habitacionais que essa entidade poderá produzir ou reformar concomitantemente. Com a habilitação conferida, a entidade pode então participar dos processos de seleção do Programa de Habitação Rural com as suas propostas. O processo de habilitação pode ser requerido pela entidade privada a qualquer tempo, não havendo prazo de validade, mas, no entanto, a sua participação nos processos seletivos do programa exigem uma nova comprovação da sua regularidade institucional. Os números relativos à produção do programa são muito expressivos. Entre 2009 e 2018, pelo Programa de Habitação Rural,
foram contratadas 215,7 mil e concluídas outras 162,9 mil moradias, distribuídas em 2.700 dos 5.570 municípios brasileiros. Esses contratos totalizaram 6,1 bilhões de reais. O número de moradias contratadas pela política de habitação rural corresponde a 28% do total do déficit rural do país, número estimado pela Fundação João Pinheiro para 2015, último ano para o qual foi feito esse tipo de levantamento. A contratação, no entanto, foi muito desigual entre as várias unidades da federação. Esse número vai desde as 102 unidades habitacionais do Distrito Federal, as 207 unidades habitacionais do Rio de Janeiro, até o número de 24.842 unidades habitacionais no Maranhão ou as 26.900 unidades habitacionais no Rio Grande do Sul. Mas foram ainda mais desiguais as contratações em relação ao déficit habitacional rural entre as várias unidades da federação. Em alguns estados, chegou-se a contratar um número maior de moradias do que aquele que corresponde ao déficit habitacional rural. Por outro lado, em outras unidades da federação, a contratação em relação ao déficit foi muito baixa. Ocorrem extremos que vão desde contratações que chegaram a 165,1% do déficit habitacional rural, como no Espírito Santo, até situações de contratação do equivalente a 6,7% apenas do déficit, como no Ceará. Entre as principais inovações na formatação da Política Nacional de Habitação Rural e do Programa Minha Casa Minha Vida, pode-se mencionar a busca por tentar equacionar vários dos problemas que travavam programas de habitação rural, como é apontado, por exemplo, no estudo do professor Jairo Bolter. Entre eles estão o fato da renda e da receita no meio rural não serem fixas mensalmente, mas serem mesmo muitas vezes incertas. É o caso da necessidade de recursos a fundo perdido, em alguns casos, ou da necessidade de praticar juros menores do que os de mercado em função da precariedade desse público. É o caso também da adoção de prazos de pagamento diferenciados pela mesma razão. Esse equacionamento, em boa medida, adotou dispositivos que coincidiam com aquilo que era proposto no âmbito do Fórum Nacional da Reforma Urbana, como a adaptação da periodicidade das prestações ao ciclo da atividade agrícola da família, a adequação das garantias à realidade agrícola, a concessão de subsídios para as famílias mais carentes e linhas de créditos voltadas especificamente para a melhoria dos imóveis. O atual momento pelo qual passa a Política Nacional de Habitação Rural é muito semelhante ao que se passa com outros programas e políticas para habitação e também para o mundo urbano, estes de responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento Regional, ocorrendo então um reestudo do seu desenho, em grande medida balizado pela sinalização de escassez de recursos do Orçamento Geral da União, e também pela visão de que é necessário reduzir os altos subsídios que venham sendo concedidos. Também compõe o cenário atual a estruturação dos órgãos envolvidos com a gestão do programa, como a extinção do Ministério das Cidades ou a absorção da Secretaria Nacional de Habitação, responsável pelas políticas habitacionais, pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. De toda forma, é importante notar como a criação de um instrumento específico para as áreas rurais trouxe uma rápida e muito significativa atuação sobre um problema histórico e com indicadores muito expressivos. É preciso ver agora como no próximo período os aprendizados gerados com essa experiência vão ser tratados nos marcos dessa reestruturação geral do gasto social do Estado brasileiro que se encontra em curso. Nós chegamos ao fim desse componente e eu indico então a vocês que leiam os textos de apoio disponíveis e tirem suas dúvidas usando o ambiente virtual de aprendizado. Bons estudos!